Física. Yeah. Olá, pessoal. Então vamos começar o segundo bimestre com quantidade de calor. Bom, vamos lembrar o que a gente viu até agora de mais importante. Primeiro a gente viu alguns conceitos de termologia que a gente vai ver até o final do bimestre, né? Esse bimestre ainda a gente vê só termologia, tá? O que é calor? Calor é quando passa energia de um corpo para outro, né? Então, o que é essa energia? Energia de movimento, energia de agitação, que tem a ver com o quê? Com temperatura. Temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas, maior vai ser a temperatura. A gente viu os 3 tipos de propagação de calor, conteúdo importante. Condução, convecção e irradiação. Existem 3 maneiras de passar calor de um corpo para outro, né? Condução, convecção e irradiação. Para sólidos, para líquidos e gases e para qualquer tipo de material. Agora a gente vai ver que esse calor que passa de um corpo para outro, existe uma quantidade, existe um valor, tá? O que é esse calor? É energia. E se é energia, a unidade no sistema internacional, é Joule, tá? Então, calor é energia térmica em trânsito. E energia, vocês viram no primeiro ano, energia cinética, energia potencial, energia mecânica, e a unidade é Joule. Então, energia térmica ou qualquer tipo de energia, a unidade no sistema internacional é Joule. Mas nessa parte de calorimetria, a gente não costuma usar em Joule, e sim em calorias. Vocês já ouviram falar em calorias por aí, né? No rótulo dos alimentos, né? Tem a quantidade calórica dos objetos. Quando você faz uma atividade física, a gente fala que a gente se perdeu algumas calorias, né? O que é isso? Essa energia. Então, um alimento energético significa que o corpo precisa gastar muita energia para quebrar aquele alimento. Então, quanto maior a quantidade de calorias, né? Quanto mais calórico um alimento, mais o corpo precisa de energia para queimar aquele alimento, tá? Bom, e o que isso tem a ver com quantidade de calor e temperatura? Nada, é só energia, tá? E unidades de energia. Então, qual a quantidade de energia que um corpo precisa gastar? Pode ser em joule também, tem algumas tabelas nutricionais que já tem joule ou quilojoule. Aqui também normalmente é quilocaloria, né, dos alimentos. E a gente vai ver qual a quantidade de calor, a energia que precisa para aumentar a temperatura, tá? Que a gente chama de calor sensível. Calor sensível é a quantidade de calor que precisa para aumentar a temperatura dos objetos. Então, antes de falar de calor sensível, da fórmula, a gente vai ver o que é calor específico. Calor específico tem a ver, específico de cada substância. Cada substância tem um valor de calor específico, que é a quantidade de calor necessário para aumentar a temperatura cada grama da substância. Por exemplo, a água. O calor específico da água vale 1. O que significa isso? Que a água precisa de uma caloria para aumentar 1 grau Celsius cada grama de água. Então, se você tem 10 gramas de água, você vai precisar de 10 calorias para aumentar 1 grau Celsius. Tá? Então, esse calor específico, a gente faz até as contas por lógica, né? Então, precisa de calorias, ou seja, energia, por grama grau Celsius. Ou seja, cada grama para aumentar 1 grau Celsius. Lembra quando eu expliquei sobre convecção, a brisa marítima e brisa terrestre? Lembra que eu falei que a água demora para esquentar? É por causa do calor específico dela. O calor específico da água é alto, é diferente, por exemplo, do gelo ou dos metais, né, que é 0,0 alguma coisa. O que isso significa? Que ele precisa de muito mais calor em relação aos metais, por exemplo. Então, enquanto a prata, por exemplo, que tem 0,056
de calorias, ou seja, qualquer calorzinho pequenininho que der para ele já aumenta a temperatura, né? A água não, ele precisa de muitas vezes mais, tá? Para ele aumentar a temperatura. Por isso que a água demora para aquecer, porque o sol vai aquecer a água e a areia da mesma quantidade. Não tem a ver com porque a quantidade de água é maior que a da areia. Não é isso, né? É quantidade igual. Mas o calor específico da água é maior. Precisa de mais calor para ele aumentar a temperatura. Então, ele vai ter um reservatório grande de quantidade de calor, vamos dizer assim, do que os metais. Os metais têm uma quantidade pequena, ele aumenta a temperatura rapidamente. E é exatamente por isso que ele também diminui a temperatura rapidamente. Tá? Então a água demora para esquentar, mas como ele armazena, ele vai ter muita energia ali acumulada, ele vai demorar para esfriar também. Agora o metal ele precisa de pouca energia, por exemplo aqui o ferro, tem 10 vezes menos do que a água, né? A água precisa de 1, o ferro 0,1. Então, o ferro precisa de 10 vezes menos calorias, menos energia para aumentar a temperatura dele, tá? E se ele precisa de pouca energia para aumentar a temperatura, ele vai precisar de pouca energia para perder a temperatura também, para perder calor e diminuir a temperatura, tá? Então, o calor específico é tabelado, isso num vestibular, ele dá esse valor, tá? Com exceção da água, às vezes alguns vestibulares ele não dá, que são questões um pouquinho mais complexas, que vale 1 e é fácil de lembrar, né? Mas os outros valores não precisam decorar nada, tá? Ele dá no exercício, tá? Então, entre a água e o metal, qual vai ter maior calor específico? Olha aqui os metais, 0, alguma coisa. A água vale 1. Então, entre água e metais, a água vai ter o maior calor específico. Significa que ele demora para esquentar, porque precisa de mais calor para esquentar. Então, vamos lá para a quantidade de calor, o calor sensível. O calor sensível tem variação de temperatura. Esse ΔT não é tempo, é temperatura, tá? A quantidade de calor que você precisa passar para um objeto para ele aumentar a temperatura depende da massa e da substância, do calor específico dele. Eu não falei aqui, mas o calor específico, o símbolo, é C minúsculo, tá? Então, é esse valor aqui da tabela. Vocês tirem um print dessa tabela aqui. Deixa eu tirar aqui. Tirem um print dessa tabela, vocês vão usar essa tabela para consultar, para fazer os exercícios, tá? Então, eu vou passar exercícios com essas substâncias e vocês vão usar o calor específico delas. Então, o calor específico, você olha na tabela, massa e variação de temperatura. Então, lembra, o que é calor, quantidade de calor? Calor é energia trocada por um sistema, né? Calor é a quantidade de energia trocada por um sistema. E a fórmula, para vocês decorarem, é fácil. Q macete. Q macete. Esse é um macete para vocês decorarem a fórmula do Q macete. Quantidade de calor. E é uma fórmula importante porque é a fórmula de energia térmica. Lembra que calor tem a ver com energia térmica em trânsito. E lembra que tudo que envolve energia é importante. Então, fórmula de energia térmica é essa daqui. Vou colocar aqui vários asteriscos maravilhosos para vocês lembrarem que é importante, tá? Que macete. Exemplo, um bloco de ferro. Esse é o material. E se é ferro, você olha lá naquela tabelinha. Ferro, o calor específico vale 0,11. Então, o calor específico vale 0,11. Um bloco de massa 100 gramas, você vai usar em gramas mesmo e a temperatura vai estar em Celsius mesmo, então tem que transformar unidades.
Por que isso? Olha aqui a unidade de calor específica, está em grama e graus Celsius. É essa unidade que você vai usar. Você olha a constante que ele dá essas unidades. Você vai usar a unidade que está aqui no exercício. Caloria, grama, graus Celsius. São essas unidades que vocês vão usar. Então, massa vale 100 gramas. Está inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius. E ele quer saber a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura até 250. Então, ele deu duas temperaturas. Lembra da fórmula Q macete? Macete, o T de temperatura, tem um delta. O que significa delta? É variação, o quanto mudou. De 20 para 250, aumentou quanto a temperatura? Então, de 20 até 250, tudo que tem delta na física você faz final menos inicial. 250 é o final, inicial é 20. Entre 20 e 250 tem 230 graus Celsius. É essa temperatura que você vai substituir aqui na fórmula, tá? Não vai ser nem 20, nem 250. Vai ser 230. É a mudança de temperatura. Vocês têm que lembrar disso. Às vezes, tem questões que ele já dá o ΔT direto, tá? Você não vai precisar calcular. Mas ele deu dois valores de temperatura, você tem que calcular qual que é a mudança, qual que é a variação de temperatura. Então, vamos substituir na fórmula. Quantidade de calor é igual a massa, que vale 100, né? 100 gramas, vezes o calor específico que você olhou na tabela, né? Viu o material, que é ferro, olha na tabela, substitui pelo calor específico, e o ΔT, que é quanto mudou a temperatura, 230. E aí, é só multiplicar os três valores. 100 vezes 0,11 dá 11, né? Esses dois valores aqui. Isso vezes 230 dá 2.530 calorias. Lembra por que é caloria? Porque aqui o calor específico está em calorias. Se no exercício de vestibular ele dá joule, a resposta vai ser em joule. Ele deu em calorias, você vai calcular em calorias, tá fácil, né? Gente, é essa conta, tá? É só multiplicar os três valores, massa, material e temperatura. Multiplica os três, já deu a resposta de quantidade de calor. Vamos aqui para outra questão. Um bloco de prata. Prata é o material. Olha na tabelinha o calor específico do material. Anota aqui. Massa vale 40 gramas. 40 gramas. É aquecido de 30 até 80 graus. De 30 até 80, quanto que aumentou? 50. Professora, eu preciso fazer essa continha passo a passo? Não, pode fazer direto e em vestibular e Enem até melhor que seja direto, né? Entre 30 e 80 aumentou 50, dá para fazer direto mesmo. Esse é o valor do ΔT. Então, você já tem os três valores, massa, material e temperatura. É só multiplicar. 40, que é massa, material e temperatura, que é 50. Agora que eu multipliquei 40 vezes 50, lembra que a ordem dos fatores não altera o produto. Numa multiplicação, você não tem problema de inverter as ordens, né? 40 vezes 50 tá fácil, é 2.000. E 2.000 vezes 0,056 dá 112 calorias. O que isso significa? Que precisa de 112 calorias para aumentar 50 graus Celsius, 40 gramas de prata, tá? É isso que significa essas 112 calorias. Agora, se for o contrário, se ele deu a quantidade de calor, como que eu calculo a temperatura, ou seja, o ΔT? Na letra A, ele deu o ΔT e você tinha que calcular a quantidade de calor. Aqui, ele deu a quantidade de calor, as calorias, né? Deu as calorias e você tem que descobrir o ΔT. O que não muda? A massa e o material. Então, vai continuar sendo prata, continuar tendo 40 gramas. O que vai mudar?
a quantidade de calor que é dado para o objeto e a temperatura que ele vai aumentar. Então, massa e calor específico não vai mudar. Aqui, agora ele já deu a quantidade de calor, o Q, e ele quer saber o ΔT. A fórmula é a mesma, mas só que esse 250 aqui vai entrar no lugar do Q, da quantidade de calor. E isso daqui vai ser o seu X, é o que você vai descobrir. Então, substituir aqui, né? 250, massa e calor específico, 40 vezes 0,056, é o mesmo que esse exercício aqui. E o ΔT é o que você vai descobrir. Como resolve? Tem que deixar o ΔT sozinho. Para deixar o ΔT sozinho, você multiplica aqui, depois passa ele para o outro lado. Já fui rápido, né? Multipliquei aqui, deu 2,24. 2,24 passa dividindo, fica 250 dividido por 2,24, que é aproximadamente 111,6 graus Celsius. Então, para aumentar 50 graus Celsius, precisa de 112 calorias. Se você der 250 calorias, ele vai aumentar 111 graus Celsius, tá? Ele é proporcional. Por exemplo, se der 224 calorias, quanto que vai aumentar a temperatura? Se é 112, isso daqui vezes 2, dá 224. Então, aumentou 2 vezes a quantidade de calor. Se aumentou 2 vezes a quantidade de calor, vai aumentar 2 vezes a variação de temperatura. Se era 50 graus Celsius, vai aumentar 100 graus Celsius. Bom, gente, existem outro tipo de quantidade de calor, que é o calor latente, a gente não vai estudar, até porque cai muito pouco em vestibulares, o que mais cai é essa continha aqui que eu fiz para vocês. Vocês viram que não é difícil, é só multiplicar os 3 valores, ou então aqui, né, nesse caso, você multiplica e passa dividindo para calcular a temperatura, né? Você pode ter questões para calcular o calor específico, vai ser a mesma coisa, multiplica aqui massa e temperatura, passa dividindo. Então, o que cai mais é isso. Então, eu vou comentar rapidamente o que é calor latente. Existe uma situação onde você dá calor para o objeto e ele não aumenta a temperatura. Deixa eu voltar aqui. A forma. Vamos à forma. Qual que é essa quantidade de calor? Quando aumenta a temperatura. Tem aumento de temperatura. Aqui a gente chama de calor sensível. Sensível porque aumenta a temperatura. Agora, existe outro calor, que o símbolo também vai ser Q, mas só que é o calor latente, que é massa vezes uma constante. Esse é o calor latente. Em vez de calor sensível aqui, calor específico, vai ter uma constante de latência. Quando um objeto ele vai mudar de estado físico, ele não aumenta a temperatura dele mesmo quando você dá calor. Por exemplo, o gelo. O gelo está lá, menos 10 graus, menos 5 graus, menos 3 graus. Quando ele chega a zero, ele começa a derreter. E enquanto ele derrete, ele continua no 0 graus. Então, você dá calor para ele, mas ele não aumenta a temperatura dele, ele derrete, tá? Então, essa mudança de estado físico, a gente fala que não é calor sensível, porque não tem aumento de temperatura. É o calor latente. Por exemplo, se o calor latente for de 270 e eu tenho 100 gramas desse material. Então, qual que é o calor necessário para derreter esse calor? Para derreter esse gelo? Vai ser massa
100 vezes 270, opa, que vai dar 27.000 calorias. Então, é mais fácil, porque até não tem essa temperatura aqui, só tem massa vezes uma constante. É mais simples. Mas tem que lembrar que o ponto de fusão, o ponto de evaporação vai ter valores diferentes aqui. Então, tem o de vaporização, tem o calor latente de fusão. Isso sempre quando tem mudança de estado físico, não tem mudança de temperatura, tá? Bom, então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, tirem as dúvidas, entrem em contato, tá, gente? Tchau, tchau, até semana que vem.